Tá, então agora nós estamos iniciando a gravação, vamos iniciar a aula. E nós temos, acho que 40 minutos em atraso, e eu vou repor, então, até mais 40 minutos, tá bom? Bem, nós vamos fazer uma primeira aula com uma revisão do que nós temos como conteúdo que foi já repassado um pouco a vocês naquelas gravações e no material que vocês também têm no AVA, tá? Então, para que nós retomemos a nossa disciplina, eu achei importante a gente fazer essa revisão para que a gente não se perca, tá bem? Então, nós vamos voltar aí, vocês vão ver no PowerPoint, justamente a definição de metodologia científica, tá no quadro número 2 aí. E vocês têm essa definição que é retirada do livro digital de vocês. Eu acho que também aqueles que, se estiverem com possibilidade, podem abrir o livro digital e tentar acompanhar por lá, porque tudo que nós vamos trazer foi selecionado e retirado do livro digital, tá bem? Então, essa é uma outra possibilidade. Bem, então, como é que se define a metodologia? O que é a metodologia? A metodologia é o meio, caminho ou uma forma para realizar determinada tarefa e, no caso específico, para construir o conhecimento. Então, nós vamos ter aí algumas tarefas a realizar, né? E essas tarefas, elas estão relacionadas à pesquisa científica. E como é que eu vou fazer a minha pesquisa científica? Eu vou utilizar de um meio, de um caminho, de uma determinada forma para que eu possa realizar esta pesquisa. E, portanto, eu vou empregar o que a ciência chama de metodologia científica. Percebam, eu acho que às vezes os alunos confundem e eles pensam que a gente já vai fazer a pesquisa neste semestre, né? E aí ficam muito ansiosos, muito nervosos, porque parece que eles têm que fazer a pesquisa agora. Mas nós estamos apenas tratando deste meio, deste caminho, para realizar a pesquisa científica, que será feita no momento posterior, quando vocês estiverem mais ao final do curso. Então, nós agora vamos aprender a como fazer esta pesquisa, não fazer a pesquisa. Entendido? Vocês estão conseguindo me acompanhar o raciocínio? Vocês podem me dar uma resposta? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá dando para ver tranquilo. Tudo bem. Então, vamos em frente. Não. Tá? Então, não se preocupem, porque agora ninguém vai realizar a pesquisa. Nós estamos apenas estudando a metodologia desta pesquisa. Então, como é que nós vamos fazer a pesquisa no futuro? Nós vamos utilizar da metodologia científica, que é este meio ou este caminho para a realização da nossa pesquisa. No campo acadêmico, a metodologia científica, ela se refere especificamente ao estudo dos métodos ou aos procedimentos decorrentes do método. O que significa isto? O que nós estamos querendo esclarecer quando a gente fala em estudo dos métodos? Ora, se nós vamos nos preparar para a realização da pesquisa, a gente tem que conhecer estes caminhos, né? Estes meios para realizar a pesquisa. A minha pesquisa
ela pode ser uma pesquisa de campo. Como é que eu vou fazer essa pesquisa de campo? Eu sei como eu vou fazer? Não, eu preciso estudar os métodos que envolvem a pesquisa de campo, né? Eu sou voltado para, vamos dizer assim, a análise de gráficos, de estatísticas. Eu tenho interesse em fazer um estudo geral, mas eu quero demonstrar em gráficos, em números, aquilo que eu estou pesquisando. O que eu vou fazer? Eu vou estudar um método estatístico para realizar a minha pesquisa. Eu não posso fazer um gráfico, eu não posso aplicar uma estatística se eu não sei ainda como é que ela deve ser realizada, como é que ela vai ser estruturada na pesquisa. Então, no meio acadêmico, a metodologia científica, quando a gente ingressa, né, no ensino superior, na universidade, na academia, o que a gente vai fazer? O estudo dos métodos. E não só estudar esses métodos, mas todos os procedimentos que decorrem do método, né? Então, se eu pretendo aplicar o método, o que eu tenho que saber? Eu tenho que conhecer um pouco a respeito de estatística, né? Então, o método estatístico, ele envolve uma série de procedimentos que eu preciso conhecer antes de tentar aplicá-lo, né? Se eu vou me envolver, por exemplo, numa pesquisa que envolve sociedades indígenas, por exemplo. Eu acho que tem uma aluna na classe da manhã que ela tem interesse neste método, porque ela deve fazer uma pesquisa com as sociedades indígenas. E o que ela precisa? Ela precisa saber quais são os pontos que envolvem o método antropológico, né? E ela precisa, então, primeiro conhecer o método antropológico e depois ela precisa conhecer, né, quais são os procedimentos que ela vai empregar para a realização deste método. Eu não sei se vocês conseguem alcançar isso desta maneira, mas percebam, se nós fôssemos imaginar, né, uma cirurgia no campo da medicina, antes de nós entrarmos na sala para realizar essa cirurgia, a gente tem que ter todo o conhecimento dos procedimentos cirúrgicos. Ninguém pode realizar a cirurgia sem antes estudar a medicina e sem antes estudar os procedimentos que envolvem uma cirurgia, não é verdade? Se eu vou fazer uma cirurgia em determinada parte do corpo humano, eu tenho que conhecer antes essa parte do corpo humano, né? Se for uma cirurgia que envolva a parte, né, do cérebro, eu tenho que ter um amplo conhecimento desta região do meu corpo, de todo este aparelho, né, para que eu possa realizar esta cirurgia. Vocês conseguem entender melhor assim ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim, professor. Qual a explicação? Ok? Tudo bem por aqui? Sim, claro. Tá? Bem, então nós vamos partir desta ideia, né? E vamos começar a pensar agora um pouco a respeito do nosso conhecimento. Existem várias espécies de conhecimento. Eu não sei se vocês lembram das nossas aulas ainda em sala de aula, né, presenciais, e nós estávamos tratando sobre várias espécies de conhecimento, né? E nós vamos ter aqui uma observação extremamente importante quando a gente passa a discutir a respeito do conhecimento, né? Que é o tal chamado princípio de autoridade, né? Então,
nós vamos observar que na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nossa convivência, nós vamos tratar com diversos tipos de conhecimento. E nós, muitas vezes, né, recebemos algum conhecimento, mas nós não questionamos, né, este conhecimento. Nós não procuramos pensar ou refletir a respeito deste conhecimento, certo? Por que que nós fazemos isso? Porque nós estamos aqui envolvidos com este princípio de autoridade, que significa nada mais, nada menos do que a relação, né, de, vamos dizer assim, respeito, muitas vezes, né, que nós estabelecemos com as outras pessoas. E nós, então, aceitamos o conhecimento que é transmitido por essas pessoas sem contestar, sem se opor a ele, sem criticar, sem refletir. Não é um caso da gente fazer uma revolução porque recebeu alguma informação, não é isso. Mas nós não exercitamos o que é chamado o nosso raciocínio, né? E esse princípio de autoridade, ele é caracterizado porque o conhecimento que ele transmite não pode ser comprovado muitas vezes, né? E nós não paramos para pensar, né, se existe aí um teste, uma experimentação, né, se aquilo que nos é passado realmente existe ou não, né? E nós vamos receber essas informações principalmente nos grupos familiares, né? Então, muitas das vezes nós somos acostumados desde a infância, nós vamos receber uma série de informações na nossa família, né? E outra vez, nós vamos ter aí uma relação de respeito, uma relação de subordinação, né? E nós acreditamos nessas informações, nesses conhecimentos que nos são passados no âmbito da família, no seio familiar. E eu me lembro que nós conversamos a respeito de alguns hábitos, né, que nós adquirimos na família. Então, muitas vezes, as famílias, elas guardam, né, a informação que é repassada pelos seus ancestrais. Então, eu recebo uma informação que vem dos meus pais. Eu recebo uma informação que vem dos meus avós, né? Eu recebo uma informação de um ancestral que eu nem tive contato, não sei nem como é que era essa pessoa, mas essa pessoa influenciou, né, a família e o conhecimento dela vem até os dias de hoje. E eu não paro para pensar, né? Então, muitas vezes, nós vamos ter aqueles, vamos dizer assim, ditos, né, que se nós misturarmos determinado tipo de comida, nós vamos acabar morrendo, né? Nós vamos ter aí alguns ditos que aparecem em relação à sorte ou ao azar, né? Então, às vezes, eu não posso abrir um guarda-chuva dentro de casa, que vai me dar azar. Eu não posso ter a minha chinela virada, porque isso pode me dar azar. E eu automaticamente vou reproduzir esse conhecimento. Eu não tenho aí, né, muitas vezes, a possibilidade até de questionar como é que ele foi criado, né? Será que dá azar? Se eu abrir o guarda-chuva da minha casa, será que eu vou ter azar mesmo? Existe alguma comprovação disso, né? E simplesmente nós vamos aceitando esse tipo de conhecimento. Isso também ocorre no âmbito da escola, né? Na escola, nós vamos perceber que muitas vezes nós recebemos informações também
que estão baseadas no princípio de autoridade. E não propriamente, né, no ensino superior, mas isso também acontece no ensino superior, mas nós vamos ver isso principalmente, né, quando nós iniciamos aí a nossa atividade escolar, a educação das crianças. Elas são educadas, né, para ter um determinado tipo de comportamento. Elas precisam ter ali uma série de relações com os colegas, elas vão recebendo uma série de orientações dos primeiros educadores, não é? E as crianças, elas não vão ter como, né, levantar o braço e dizer assim, olha, mas eu não concordo com isso, né? Elas recebem a informação e elas vão repetindo essa informação. E assim, nós vamos nos habituando a repetir aquilo que nos é passado pelos nossos educadores, né? E na religião, é um outro exemplo que nós temos desse princípio de autoridade. Nós vamos encontrar, muitas vezes, né, no líder religioso, há alguma orientação que também nós recebemos sem contestar. Nós recebemos sem raciocinar a respeito dela. Então, percebam que, normalmente, as religiões, elas têm um código, que a gente chama código de conduta. Elas têm uma série de preceitos que os seus participantes, eles devem seguir, né? Então, vocês têm, por exemplo, um budismo que orienta a utilização de uma certa vestimenta, né? Se vocês forem para o protestantismo, vocês também têm uma série de orientações com relação ao vestuário, né? E as pessoas, elas, quando seguem essas religiões, elas devem seguir, né, essa forma de se comportar. Se vocês forem para a Umbanda, se vocês forem para o Candomblé, vocês vão ver que eles também têm um outro vestuário, né? E são informações, são conhecimentos que são passados por este princípio de autoridade, né? Se eu me vestir de forma diferente, será que isso tem um efeito, né, na minha crença religiosa? E nós não questionamos, né? Existem os princípios religiosos e eu simplesmente acato, eu sigo, né, em função desse princípio de autoridade. Outra vez, eu esclareço que nós não estamos fazendo julgamentos, né, das condutas. Nós estamos apenas explicando o que representa o princípio de autoridade nas nossas vidas. E nós vamos repetindo esses hábitos, né? E não questionamos. Nós só vamos deixar algumas dessas informações quando a gente percebe que o que é falado não acontece, né, na nossa vida cotidiana, não acontece na prática. Então, quando aquilo que a gente está recebendo como informação, ele não se reproduz na realidade, aí a gente começa a pensar, mas isso não acontece dessa forma, né? Normalmente, isso vem com o nosso próprio amadurecimento intelectual, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente, então, vai substituir aquele conhecimento que nós recebemos em função desse princípio de autoridade por outro, né, conhecimento, mas que também muitas vezes se baseia no princípio de autoridade. Nós vamos ver isso às vezes, por exemplo, nas religiões, né? Eu tinha uma crença religiosa, só que eu estava percebendo que o que aquela crença me repassava, na realidade, não ocorre. O que eu faço? Olha, eu vou trocar de religião, né? Eu agora vou ser adepto de uma outra religião, porque aquela outra religião, ela me traz umas informações que, para mim, né, eu consigo comprovar na realidade, certo? Mas eu ainda estou fundamentado neste princípio de autoridade, nessa respeitabilidade relacionada ao conhecimento. Vocês conseguem me entender? Ou não?
Sim, professor. Sim, eu Vocês estou estão aí? entendendo, professor. Tá? Sim. Ok. Eu estou vendo a careca do Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo, e o senhor, professor? Tudo bem. Vamos lá, tá entendendo aí, Rodrigo? Tudo? Sim, é que eu acabei de ligar agora, então uns 2 minutos. Bom. Muito bom. Entendi. Mas eu tô tentando Então, entender, sim. tá certo. Você consegue ver os slides aí? Sim, é pensamento científico moderno, né? Isso, exato. Tudo bem? Mas antes, não, é esse mesmo, é o quarto, tá? Essa, vamos dizer assim, relação com princípios de autoridade, ela foi se modificando com o passar dos tempos, né? E no livro digital vocês têm algumas contribuições para que houvesse uma modificação na forma de conhecer e na forma, né, de transmissão do pensamento. O conhecimento científico, então, ele vai ser uma forma de conhecer um tanto quanto distinta deste conhecimento que é passado pelo princípio de autoridade, né? Ou por esse conhecimento que não é discutido. Por quê? Porque o pensamento científico, ele vai justamente exigir um raciocínio. Eu preciso pensar sobre toda forma de conhecer. Eu não apenas preciso conhecer, mas eu preciso pensar como é que o conhecimento ele é construído. Vocês conseguem entender isso? Tá? Ou tá muito complicado ainda? Vocês conseguem me dizer pelo menos um sim ou não? Sim, Para professor. mim está tranquilo. Tá? Ok? Tá? Então, quando eu começo a falar sobre ciência, né, eu tenho que entender como é que o conhecimento, como é que o pensamento, ele foi formado, ele foi estruturado. Não basta que eu, vamos dizer assim, conheça, que eu leia um livro, mas eu tenho que conhecer um pouco mais sobre quem é a pessoa que escreveu o livro, como é que esta pessoa pensa, né? Porque isto vai ter consequências, vai ter influência justamente no conhecimento que eu vou ter acesso ou vou ter contato. Porém, esta maneira de raciocinar, ela não, né, foi colocada nas nossas relações de um dia para o outro, né? Nós tivemos algumas contribuições aqui que foram muito válidas para a construção do pensamento científico moderno. Quais foram essas contribuições? Bem, nós vamos pensar, então, em primeiro lugar, nas transformações econômicas, né? Nós vamos ter aí, se nós formos para uma linha do tempo, nós vamos ter aí uma linha do tempo que marca o que nós conhecemos de Idade Média. Então, mais ou menos a partir do século V, né, 470 em diante, nós vamos ter a Idade Média, que vai, né, se estender propriamente até o século XV, até o século XVI, né? E nós vamos perceber que todo esse período a igreja, né, e eu não estou fazendo nenhum julgamento, nenhuma crítica à igreja, eu apenas estou citando, tá? A igreja católica, ela vai dominar aquilo que era chamado de conhecimento, que era chamado de pensamento. Então, todas as relações sociais e todo o conhecimento que é produzido, né, neste período, percebam que são aí, né, mais de 10 séculos. Né?
é um conhecimento controlado pela Igreja Católica. E nós vamos perceber que as próprias relações, né, humanas, elas vão se alterar aos poucos e vão, então, passar a contestar alguns conhecimentos que eram repassados pela Igreja Católica. As transformações econômicas, elas vão exigir aí uma pesquisa, elas vão exigir uma investigação, né? Porque era necessário que as pessoas pudessem ter, né, outras formas de organizar a produção econômica, a atividade econômica. Então, a Igreja Católica, ela tinha um princípio que era muito interessante, que é o princípio de proibição da usura, né? Então, a Igreja sempre condenou a usura. Só que nós vamos ter aí uma grande oposição por parte, principalmente, dos comerciantes, né? Aqueles que, vamos dizer assim, atuam na produção de riquezas, que depois vão ser chamados de burguesia. Eles tinham uma atividade comercial e a atividade comercial, ela tinha, no momento, como principal objetivo, o quê? Justamente o lucro, né, que era condenado pela Igreja. E aí começa, então, a haver uma certa discrepância, um afastamento, né, entre este conhecimento que era imposto pela Igreja e o conhecimento que essas transformações econômicas, elas exigem. E vocês vão perceber que a partir do século XV, né, nós vamos ter as chamadas grandes navegações. E, inclusive, nós somos, vamos dizer assim, formados a partir destas grandes navegações, né? E essas grandes navegações, elas vão ter aí uma importante contribuição para a ciência, porque elas vão desenvolver justamente este conhecimento científico. Elas vão promover a pesquisa. Como é que eu vou conhecer, né, este mundo aí? A Europa, ela precisava ter acesso a outros locais em que ela pudesse realizar o comércio. E, é claro, ela vai se utilizar, né, das grandes navegações para conhecer o mundo. Então, eles se lançam nesses projetos e, é claro, eles vão perceber, né, que existem outros detalhes que a Igreja desconhece, ou, pelo menos, a Igreja encobre, né? Eu vou perceber que a Terra não é plana. A Terra, ela tem, né, uma forma arredondada. Então, existem alguns outros espaços, né, que estão situados além do continente europeu, e nesses espaços, nesses locais, existem outros habitantes, né, e tem um outro comportamento que é diferente do comportamento europeu. Eles têm uma outra cor na pele, né? Eles se vestem de forma diferente, ou então eles não se vestem como os europeus, né? Então, tudo isso, ele vai contribuir para a transformação do pensamento. E eu preciso, então, pesquisar, né? Eu preciso ter aí um teste também deste conhecimento. Aquilo que é feito como pesquisa, ele envolve obrigatoriamente um resultado prático, né? Ora, se eu estou no navio, eu preciso ter aí uma orientação sobre a minha rota. Eu estou indo para o norte, eu estou indo para o sul, eu estou indo para o leste, eu estou indo para o oeste. Como é que eu vou, então, me situar em relação às minhas rotas? Quais são os pontos, né,
que eu vou ter aí para me orientar? Como é que eu formo um mapa deste planeta, desta terra nova que essas navegações estão conhecendo? Então, percebam que as grandes navegações, elas trazem uma grande contribuição para o pensamento científico. E eles vão realizando os testes e vão, né, inventando determinados aparelhos, né, que nós usamos até hoje, não com o mesmo formato, mas nós usamos até hoje. Vocês também têm, em função de outros acontecimentos aí, a transformação deste pensamento, que era controlado pela igreja, como, por exemplo, o Renascimento. E aí eu volto, né, a explicar que o Renascimento é justamente um movimento que vai surgir a partir da Itália, e depois esse movimento se propaga por toda a Europa, né? E ele é chamado Renascimento justamente por quê? Porque as pessoas, elas passam a considerar aí o ser humano como o centro do conhecimento. É como se ele estivesse voltando a nascer diante das opressões, diante das imposições, diante do controle que era exercido pela Igreja Católica. Então, os que iniciam esse movimento na Itália, eles chamam isso de ressurgimento, né? Em italiano, eles vão chamar o movimento de ressurgimento. Por quê? Porque o homem volta a ser o centro das discussões. Não é uma discussão que envolve Deus apenas, mas é principalmente uma discussão voltada para o homem. Quem é este homem? Ele passa a ser o centro do conhecimento, né? Então, no Renascimento, vocês vão ter, a partir do século XIV, né, 15, 16, vocês vão ter aí algumas propostas, né, que vão questionar o conhecimento até então existente. E aí vocês têm um renascimento nas artes, vocês têm um renascimento nas ciências, vocês têm o renascimento nas próprias formas de se vestir, nas formas de habitar, né? A organização das cidades, né? Tem toda uma reformulação do comportamento humano, né? A partir desse movimento que se estabelece a partir da Itália. Vocês também têm, por volta de 1439, aí vocês têm o aparecimento, né, da imprensa. Então, na Alemanha, uma região que hoje compõe, né, o território da Alemanha, uma pessoa vai se utilizar de uma prensa. Ele se utiliza da prensa que era feita para vamos dizer assim, a produção do vinho naquela região. E aí ele pensa de uma forma como ele pode usar, né, aquele mesmo artefato para produzir o que nós vamos chamar de primeiros livros, né? E o primeiro livro que ele consegue fazer, e que ele tem autorização, inclusive, também da igreja, é a reprodução da Bíblia. Então, percebam que, até então, né, para conhecer, primeiro, eu tinha que ter muitos recursos, né? Uma pessoa sem recurso, ela não tinha condições de acessar o conhecimento. Por quê? Porque era necessário que eu estivesse numa universidade, né? As primeiras universidades, elas vão surgir no século XII, no século XIII, né? Mas percebam que para ingressar numa universidade naquela época era extremamente difícil. E elas estão situadas, essas universidades, em alguns centros na Europa, né? Então, se eu não moro naquele centro, eu ainda tinha que pensar como é que eu ia mudar para o centro universitário para poder frequentar a universidade.
né? E com a invenção da imprensa, o conhecimento, de uma certa maneira, ele vai ser mais fácil de ser propagado, porque eu agora tenho o livro. Então, eu não necessito estar no local em que é produzido o conhecimento. Eu posso adquirir o livro que é escrito, né, por alguém com uma formação acadêmica, né, para que eu conheça. Não que os livros naquela época fossem fáceis de adquirir, não eram baratos. Mas, de alguma forma, isso já permite com que o conhecimento ele se propague, se ele alcance, né, um maior número de pessoas. E vocês têm a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela vai acontecer ali no início do século XVI. Em 1517, vocês têm aí a Reforma Protestante propriamente, vamos dizer assim, ocorrendo, né? E a Reforma Protestante, ela vai contestar, né? Percebam que o conhecimento científico, ele vem dessa contestação, né, do que era imposto pela Igreja. Então, vocês têm aí, não é, uma limitação que era imposta pela Igreja, as pessoas tinham que seguir fielmente as diretrizes impostas pela Igreja, só que, né, um desses religiosos, também numa região da Alemanha, que compõe hoje o território da Alemanha, ele começa a perceber que aquilo que, vamos dizer assim, era propagado, não estava sendo aplicado na prática, né? Principalmente porque a igreja ela estava cobrando, né, algumas indulgências, como se chama, porque eles queriam construir a catedral lá de São Pedro, em Roma. Então, eles passam a estabelecer um comércio dentro da própria igreja. E aí, o Martinho Lutero, ele disse assim, olha, isso não está muito correto com o que a gente aprende, né, na Bíblia. E ele ousa, né, a fazer um protesto mesmo e prega na porta da igreja lá na Alemanha uma série de princípios em que ele vai resgatar os princípios da Bíblia e vai se opor, vai criticar os princípios da Igreja Católica. E ele foi excomungado, né, naquele momento e tudo, mas ele traz essa contribuição importante e ele faz algo que nós falamos em sala, que é justamente a tradução, né, da Bíblia latina para o alemão. Então, a Bíblia era escrita em latim, poucas pessoas tinham acesso ou conheciam, né, o latim, e então todas as informações que estavam ali, elas eram mais difíceis ainda de serem compreendidas, né? É como se eu estivesse querendo dar esta aula, por exemplo, em inglês. Então, eu digo, olha, nós vamos nos reunir hoje de manhã, mas a nossa aula, ela vai ser uma aula em inglês. Será que vocês iam me entender? Né? Será que vocês conseguiriam entender o que eu ia falar? Então, só aqueles que conhecem, né, o inglês, eles podem ter acesso àquilo que nós estamos expondo. E a mesma coisa acontecia com o latim naquela época. A língua empregada pela igreja era o latim. Então, para que você acompanhasse todos, né, os rituais da igreja, estudasse, você tinha que aprender o latim. E não só na igreja, mas o latim era a língua da elite da época, né? Então, quando você aprendia o latim, significava dizer que você tinha um contato com uma certa elite. E a maioria das pessoas não tinha possibilidade de aprender o latim. Então, elas apenas ouviam, né, o que era falado e muitas vezes elas não sabiam exatamente o que estava sendo dito. Eu me lembro que eu falei sobre os vitrais das igrejas, né?
Se vocês forem visitar as igrejas até hoje, nos vitrais vocês têm o quê? A narrativa, normalmente, da igreja a respeito da vida de Jesus, né? Então, por que eles faziam isso? Porque as pessoas não conseguiam entender o que estava escrito, nem o que era falado, mas as pessoas conseguiam ver o que estava nos vitrais, né, das igrejas. E por ali elas iam compreendendo o que aconteceu, quais eram os princípios da igreja. E tudo isso encobria, né, muita informação. E o Martinho Lutero, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Quando ele faz a tradução, então, ele também contribui para a propagação do conhecimento. As pessoas agora podem ler nas suas próprias línguas de origem aí o que está escrito na Bíblia. E aí elas começam a perceber que realmente o que a igreja estava pregando não era exatamente aquilo que ela estava praticando, né? E é um outro princípio que é trazido pela Reforma Protestante, pelo protestantismo, pela religião protestante, é justamente essa possibilidade de que cada pessoa tem de, ao contactar as escrituras sagradas, ao contactar a Bíblia, ela pode entrar em contato, né? Porque ela é reconhecida como uma criação divina, então ela pode entrar em contato com Deus, com o Criador, sem ter aí a necessidade de um intermediador, né? Que na época era um representante da igreja, era um padre, um bispo, um cardeal, o papa, né? Principalmente. E a reforma protestante, ela então tira, né, esse intermediário. As pessoas podem ler a Bíblia e elas podem se conectar com o Criador diretamente. E isso vai, então, afastar um pouco esta imposição, esta limitação da Igreja Católica. Certo isso? Vocês estão me acompanhando ou vocês estão dormindo aí do outro lado? Bom, eu já acordei, eu te acordar, como falei pro senhor, né? Agora eu tô acompanhando. Muito bem. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Tá entendendo assim. Da Muito minha bem. parte, eu tô assim, tranquilo. Então vamos lá. E aí, vocês têm, né, uma outra contribuição importante que é dada pelo iluminismo, né? E o iluminismo, ele tem a contribuição de nos desenvolver o raciocínio, né? Nós vamos ter aí, nos final do século XVII, o início do século XVIII, esta outra, né, movimentação na Europa que vai nos auxiliar a valorizar o raciocínio. Então, percebam que o iluminismo, ele tem um conhecimento, ele, né, prima pelo conhecimento que está baseado no raciocínio, na razão. Então, enquanto que a igreja, ela sempre determinava que o conhecimento vinha de Deus, né? Então, tudo é porque Deus estabeleceu desta forma. Mas será que realmente Deus estabeleceu dessa forma? Ou as pessoas que falam, né, de Deus, elas pensam daquele jeito? E aí, o iluminismo diz assim, olha, nós não podemos ter uma credibilidade nesta forma de pensar. O conhecimento, eles têm obrigatoriamente que envolver um raciocínio. E ele está baseado na razão e não nos sentidos. Não é naquilo que eu ouço, né? Os sentidos a gente vê, o ouvir, não é aquilo que eu ouço que é o conhecimento. Não é aquilo que eu estou vendo. Eu olho para o vitral e eu vejo lá algumas figuras, né? Eu tenho as figuras dos santos, eu tenho a figura de Jesus, mas eu não estou entendendo exatamente o que significa isso. Eu preciso o quê? Pensar. Eu preciso utilizar a razão para compreender exatamente o que significa. E eu tenho que afastar, então,
as superstições, as lendas, aquilo que é fantástico, aquilo que é religioso ou sobrenatural. E daí que vocês vão ter, a partir do iluminismo, justamente o início dessa batalha, né, entre a ciência e a religião. Porque os iluministas, eles vão negar o conhecimento religioso, né, o que começa a ser resgatado já hoje, porque a ciência, ela começa a perceber ou a utilizar alguns conhecimentos que vêm da religião. Mas desde aquela época até os dias de hoje, os iluministas, ou aquelas pessoas que recebiam iluminismo, é porque justamente se acreditavam que elas trariam uma luz do conhecimento, né, para a humanidade. Elas vão, então, afastar, né, separar o que é religião do que significa ciência. Certo isso? Tá? E o conhecimento científico, vocês vão ter aí embaixo, desculpem, ele é baseado na razão, na lógica, na experimentação, diferenciando-se aí do conhecimento filosófico, porque o conhecimento filosófico, ele não admite a experimentação, tá? Então, o conhecimento científico, ele tem que ser comprovado na prática. Eu tenho que testar para ver se ele é válido ou não. Enquanto que o conhecimento filosófico, ele não necessita dessa experimentação. Certo isso? Um outro tipo de conhecimento que eu não sei por que eu coloquei isso aqui. Isso aqui vocês desconsiderem. Eu acho que eu estava com muito sono quando eu fiz, então eu devo ter colocado no slide alguma informação que não confere. Mas nós temos um conhecimento que é chamado de senso comum, né? E o que significa este conhecimento do senso comum? Este conhecimento do senso comum é o conhecimento que nós normalmente desenvolvemos a partir da nossa experiência, né? E aí a gente tem muita, vamos dizer assim, informação a partir deste senso comum. E aí eu volto a relembrar, né? Todos nós temos algum conhecimento, né? Todos nós trazemos a nossa experiência de vida, né? Então, eu vou muitas vezes tratar com pessoas que elas têm uma habilidade que eu não tenho, né? Elas não estão na universidade, mas isso não significa que elas não tenham nenhum conhecimento. Elas têm um conhecimento. E este conhecimento, ele não envolve um método, né? Ele não envolve aí um preparo do raciocínio científico. Ele não está baseado na lógica, na razão, mas ele está, né, construído por uma prática dessas pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, as costureiras, né? Elas têm habilidade na costura. Elas tiveram que frequentar uma universidade para aprender a costurar? Não, né? A costura, muitas vezes, ela foi até passada, né, por um contato com aquele grupo social em que elas estavam inseridas, né? Ou na família, né? Nós temos costureiras, no bairro onde a gente mora, né, tem uma grande atividade de costura, então eu vou adquirindo conhecimento pela necessidade que eu tenho na prática. E vocês vão ver os ceramistas também, né? Esses mestres ceramistas, é muito bom a gente perceber isso, porque eles desenvolvem uma verdadeira arte sem ter qualquer instrução, sem ter qualquer acesso a uma escola de arte, né? Mas de onde surge, né, esse conhecimento? Está baseado num senso prático, num senso comum. E vocês vão ver o conhecimento do senso comum, né, desenvolvido também muitas vezes pelas experiências de vida. Então, muitas pessoas,
elas não têm acesso ao conhecimento nas universidades ou nas escolas, mas elas têm uma vida que foi trazendo uma série de contribuições no campo do conhecimento. E aí, a gente às vezes tem um imenso prazer em estar com essas pessoas, porque com elas a gente vai aprendendo como a vida, né, ela pode ser, vamos dizer assim, vivida, né, porque elas têm uma experiência de vida que é extremamente importante, é valiosa. Este é o conhecimento que está baseado no senso comum. Eu não preciso testar esse conhecimento, eu não tenho a lógica nele muitas vezes, né? Muitas vezes não existe lógica nenhuma. Como é que você faz? Olha, eu faço dessa forma que dá certo. E então você vai repetindo que desta forma que dá certo, né? Qual é a lógica? Tem alguma lógica? Você pode me explicar como é que é? Não, não. Eu tive uma ideia, não é? E, vamos dizer assim, como seria o que a gente chama de intuição, né? E eu experimentei e deu certo, né? Então, este é o senso comum. E nós podemos também associar ao senso comum a nossa chamada opinião, né? Eu tenho uma opinião sobre tudo aquilo que acontece, né? Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre o Estado, né? O Estado brasileiro atual, vamos dizer assim. Vocês podem me dizer? Todos podem falar alguma coisa, todos vão me dar a sua opinião, mas eu gostaria que vocês me dessem uma opinião científica, um conhecimento, trouxessem um conhecimento científico. Isto é diferente da opinião que é transmitida pelo senso comum, né? Vocês vão ver que o senso comum, ele hoje está se espalhando rapidamente por meio das chamadas fake news, né? Por meio daqueles memes que a gente recebe, né? Bastou acontecer algo, já alguém cria, né? Eu acho interessante a criatividade dessas pessoas, porque elas criam coisas assim extremamente interessantes. E aquilo ali se espalha com uma rapidez, mas não está fundamentado num conhecimento científico, né? É o senso comum. As pessoas elas vão inventando algumas maneiras de pensar que elas não conseguem provar como foi feito aquilo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Hã? Ou não? Vocês já dormiram aí do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, temos 17 alunos. Ninguém está dormindo aí do outro lado, né? Hã? Vocês estão acordados, me acompanhando? Franciele, você está aí, Franciele? Sim, professor, bom dia. Muito bem, bom dia. Então vamos lá, posso continuar? Oi. Posso? Muito bom. A Lívia está aí, hein? Não estou vendo a Lívia. A Lívia não está aqui, né? Não estou vendo. Bom, então vamos lá. Filosofia e ciência. Vocês têm também nesse slide algo que foi retirado do livro digital de vocês. Olha, vocês têm algumas orientações a respeito do que significa filosofia e aquilo que é considerado ciência, né? Então vamos lá. Primeiro, o pensamento do Ruiz, né, sobre a filosofia. Ele nos diz o seguinte: olha, a filosofia ela está centrada, ela está voltada para o raciocínio lógico, né? É a filosofia que nos traz aqui a discussão sobre os problemas que envolvem os seres humanos e sobre o discernir entre o certo e o errado, né? Então percebam que a filosofia, eu não sei se
isto ficou claro, mas eu tentei, né, transmitir para vocês em sala ainda, de aula, na sala física, que a filosofia, ela tem duas grandes preocupações. A primeira preocupação é sobre a vida, né? Então, o que significa a vida, né? O que significa a vida? Significa dizer, né, o que significa o mundo em que nós vivemos, né? Então, a filosofia, ela vai observar tudo aquilo que está ao nosso redor e ela vai se preocupar em questionar, né, sobre todas as coisas. Daí que vocês lembrem, né, do próprio Sócrates, né, quando ele dizia, olha, eu só sei que eu nada sei, né? Por quê? Ele utilizava dessa forma de argumentar, dessa forma de raciocinar, né, justamente para poder cada vez mais conhecer tudo aquilo que estava ao seu redor, né? Quando ele diz que ele nada sabe, ele está dizendo justamente que era necessário que nós pensássemos melhor a respeito, né? Porque muitas vezes nós temos as nossas posições muito inflexíveis a respeito de determinados, vamos dizer assim, problemas, determinadas situações, e o Sócrates ele já vai nos remeter a esta outra postura, né? Quando eu penso que eu sei, eu não sei nada, né? Na realidade, eu preciso sempre exercitar o meu raciocínio. Eu preciso sempre usar o que eles chamavam de razão também naquela época, para conhecer. E a filosofia, ela nos traz uma outra questão importante sobre nós, né? Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo neste mundo? Para que eu estou aqui, né? De onde foi que eu vim? Certo? E aí vocês vão perceber que a filosofia também ela nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, né? O que significa aqui discernir entre o certo e o errado? Quando nós falamos entre o que é o certo e o que é o errado, nós estamos falando de um princípio ético, né? De um princípio moral. O que é o certo? O que é o correto? O que é o errado, né? Essa noção entre o certo e o errado é trazida pela filosofia. Então, a filosofia, ela tem um grande valor para nós, porque é ela que nos informa a respeito de um princípio ético, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de uma forma de acordo com a ética ou uma forma que é antiética, que é contrária à ética, né? E isso vocês vão ver mais adiante que influencia na própria ciência, porque nós vamos ter aí que pensar quando nós produzimos a ciência, né? E desde o nosso pré-projeto, do nosso projeto, nós vamos pensar se nós podemos fazer esse tipo de pesquisa, né? Esse tipo de ciência. É ético eu fazer a pesquisa desta forma ou é antiético? Então, imaginem vocês que um pesquisador, um cientista, ele tenha aí acesso a vários pacientes, né? Ele está na área da psicologia ou na área da medicina ou na área do direito, ele resolve fazer uma pesquisa científica. E ele vai fazer uma série de abordagens, né, que envolvem as experiências de cada um dos pacientes, dos clientes que esses profissionais ou esses cientistas têm. Vocês acham que se ele colocar o nome, né, de cada uma dessas pessoas e relatar fatos sobre a vida particular dessas pessoas, ele está sendo ético, né, na sua pesquisa? Ele produz um conhecimento que é aquilo que é chamado correto
ou ele está sendo antiético, né? Por quê? Porque ele está expondo a intimidade das pessoas, muitas vezes sem a autorização dessas pessoas. Se vocês forem pensar, a filosofia, ela traz uma grande contribuição para a ciência nesse aspecto. Por quê? Porque vocês, hoje, principalmente, vão encontrar alguns setores novos da ciência, né? Pensem, por exemplo, na reprodução humana, que nós temos hoje a possibilidade de criar a vida humana em laboratórios, né? Existe uma série aí de recursos que ainda estão sendo, né, desenvolvidos, mas que hoje permitem que a vida humana ocorra a partir dos laboratórios. E percebam que, acho que ano passado, né, nós estávamos observando a questão da ética na ciência, quando um médico na China disse que fez uma clonagem de seres humanos, né, o que não era permitido, né, pela ciência. Nós fazíamos as pesquisas científicas utilizando a clonagem de animais, né, de irracionais, vamos dizer assim. Mas a ciência não permitia a clonagem de seres humanos e ela nem ainda tinha alcançado, né, o conhecimento suficiente para isso. E, de repente, um médico, ele divulga uma pesquisa que fez e não só divulga a pesquisa, como ele, né, demonstra que ele já tinha feito uma clonagem entre seres humanos, né? E que essas crianças elas iam nascer em breve. Então, esta conduta deste cientista, ela é uma conduta eticamente correta ou é uma conduta eticamente incorreta? É antiética, né? Isto é trazido para a ciência pela filosofia. E um dos, né, parâmetros da filosofia é estabelecido por Aristóteles, né? Ele tem aí uma grande contribuição para o pensamento e para, né, a filosofia, com uma repercussão na ciência, quando ele estabelece que o nosso conhecimento ele pode ser especulativo e também um conhecimento prático, né? O que significa essa filosofia especulativa? A filosofia especulativa, ela está voltada justamente para a utilização da razão, né? Especular aqui significa pensar, raciocinar, né? Então, a filosofia, ela sempre traz a importância do pensamento e do raciocínio, né? Mas o Aristóteles, ele não se atém somente ao pensamento ou ao raciocínio. Ele vai se preocupar também com a prática, né? Ele vai estudar as situações práticas. Eu disse a vocês, eu volto a repetir, que o Aristóteles ele ia para a praia e ele ficava observando o movimento dos caranguejos na areia da praia. E ele passava horas naquela observação, justamente para entender, né, como é que os caranguejos eles se movimentavam. Então, percebam que ele não apenas, né, se preocupava com o raciocínio, mas ele também percebia que era necessário ter aí uma experiência, uma experimentação daquilo que nós pensamos, tá? E ele traz aí a contribuição da lógica. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, ainda hoje, um pouco da lógica aristotélica. Ele é responsável pela criação de uma forma de pensar que se chama lógica, e esta lógica pode ser dedutiva ou pode ser indutiva. E nós guardamos esse conhecimento até os dias de hoje, né?
Então, essa é a filosofia, é esta a contribuição da filosofia para o conhecimento, né? E a filosofia, ela vai, vamos dizer assim, dominar, né? Vamos dizer assim, a forma de pensar até o momento em que a ciência começa a despontar, né? No século XVII, século XVIII, nós vamos ter aí, então, o desenvolvimento da ciência. E aí existe uma separação entre a ciência e a filosofia. No entanto, a ciência, ela traz, né, ela vai se aproveitar de informações que são construídas pela filosofia. Daí que nós temos uma relação constante entre a ciência e a filosofia. Elas são distintas, mas elas estão em constante contato e relação, né? E aí, vocês percebem, né, que o livro digital de vocês, ele traz uma observação interessante, olha. Um dos grandes problemas da ciência é que nem sempre o cientista busca aplicar os princípios filosóficos às suas práticas, né? O que leva a justificar atitudes nada éticas em nome do desenvolvimento científico. Então, a ciência, ela está o tempo todo, né, recorrendo à filosofia para que ela possa ser desenvolvida, principalmente no campo da ética. Tudo bem por aqui? Vocês estão me acompanhando? Nós vamos fazer a pausa às 10, tá bom? Pelo nosso atraso, tá bom? Bem, filosofia e ciência. Então, eu coloquei aqui em cima, né, a relação entre a abstração e a prática. Abstrato é algo que envolve um raciocínio, né? Quando eu falo em abstrato, eu estou falando nada mais, nada menos do que uma forma de raciocinar, de pensar. Quando a gente fala assim, olha, você tem que abstrair. O que eu estou querendo dizer com esse termo? Eu estou dizendo que você tem que pensar, você tem que refletir. E essa abstração, ela não é simples, né? Ela envolve uma educação do pensamento. Por isso que nós temos muita dificuldade com esta abstração. Por quê? Porque, na realidade, nós não desenvolvemos o raciocínio, né? Nós temos a dificuldade de desenvolver esse raciocínio. Nós temos, às vezes, até a preguiça de raciocinar, né? Quando a gente fala, eu falei na sala de aula, né, não quero pensar. O que significa dizer? A gente não quer fazer essa abstração aqui, né? E a filosofia, ela está fundamentada, né, na abstração, no conhecimento abstrato. Eu preciso fazer, né, esta conexão com algumas formas de pensamento, com o raciocínio abstrato. E por isso é muito complicado às vezes, porque exige um tempo aí para eu desenvolver esse raciocínio abstrato. Eu não vou fazer um raciocínio ou essa abstração de uma forma assim imposta. Eu não vou fazer de uma maneira impulsiva. Eu tenho que educar a minha maneira de pensar. E aí os filósofos, eles tinham muito aquilo que a gente observa nas teorias deles, né? Eles dizem que existe uma diferença entre a essência, né, e a aparência. Eu olho para uma mesa, por exemplo, né? Eu olho para um livro, né, por exemplo, e aí eu vou dizer, o que é isso aqui? Todo mundo está percebendo que isso aqui é um livro, né? Porém, na realidade, eu não vou me contentar, né, com este livro. Você vai perceber, né, que eu posso olhar melhor para o que aparentemente é um livro e verificar o que é um livro na essência. Ora, o livro, ele é feito com papel. Eu tenho folhas de papel. Que tipo de papel é esse?
né? É um papel jornal, ele é um papel manteiga, né? O livro é formado por vários capítulos, ele tem um sumário, né? E ele tem um formato, né? E esse formato ele é envolvido por uma capa, né? Então, eu aos poucos vou conhecendo o que é um livro em sua essência. E isto tudo leva um tempo para eu fazer, né? Eu não faço essa abstração aqui imediatamente. Isso exige aí um trabalho, um esforço muito grande. E por isso que a filosofia, ela é complicada, mas ela não é impossível de ser realizada. A ciência, por outro lado, ela envolve um conhecimento prático, né? A ciência envolve aí uma experimentação. Eu preciso experimentar na prática para ver se aquilo que eu estou pensando pode funcionar na prática. Vocês têm no livro digital de vocês uma situação, um problema muito interessante. Não sei se vocês estão lembrados, mas vocês podem verificar no livro digital e vocês vão perceber lá que tem uma situação em que o rapaz, ele vive numa comunidade que sofre com a falta de água. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um projeto, né? Um projeto e verificar, né, quais são as maneiras que ele tem para ajudar aquela comunidade a suprir, né, a deficiência da água. Então, ele faz uma série de pesquisas, ele consulta as pessoas que estão ali, vivendo na comunidade, e ele vai retirando algumas informações que vão ajudá-lo, né, a pensar, e ele pode, então, oferecer algumas soluções científicas para suprir aquele problema. Daí a importância da ciência, né, nesta prática, é que ela traz para nós soluções para a nossa vida cotidiana, né, para o nosso dia a dia. Então, quando eu faço ciência, e vocês veem que agora, nesse momento que nós estamos passando, é muito, muito importante, né? Porque nós vamos perceber que não existe ainda, né, uma cura para este vírus, né? E os cientistas agora estão voltados, e a sociedade ela está esperando aí que os cientistas possam trazer uma vacina, que eles possam criar um medicamento, né? Então, a gente percebe que há uma necessidade agora muito urgente desta ciência, porque nós estamos passando por uma dificuldade e nós precisamos resolver este que estamos passando, certo? E a ciência, ela vai agir na forma de nos auxiliar na solução prática dos nossos problemas do dia a dia. Por isso que a ciência, ela tem muita importância para nós. Entendido isso, gente? Tá? E é justamente isso que está escrito aqui na primeira linha deste slide, né? A ciência tem reconhecidamente uma utilidade prática, né? Por meio do conhecimento científico, se encontra o entendimento dos fenômenos para além da sua aparência, identificando as causas e os efeitos. Por meio da ciência se desenvolveu o conhecimento de forma a tornar-se tão especializado que é possível, por exemplo, buscar cura para doenças, criar aparatos tecnológicos dos mais diversos. E a filosofia? A filosofia, você já deve ter ouvido comentários dizendo que não tem serventia, né, apenas para os filósofos é que ela existe. Contudo, o trabalho da ciência, ele pressupõe o trabalho da filosofia, ou seja, ele necessita do trabalho da filosofia, ainda que o senso comum não saiba disso e continue a propagar que a filosofia é mera abstração, né? Então, muitas vezes, porque nós não conhecemos, nós dizemos, olha, a filosofia não serve para nada, né? Mas
nós vamos perceber, pelo que está descrito nesse slide, que nós precisamos muito do conhecimento filosófico. E aí eu encerro a nossa primeira parte da aula com uma questão para vocês pensarem, e eu gostaria que, quando nós retornássemos, vocês me falassem um pouco, tá? Sobre essa questão. Qual é a importância da distinção entre os tipos de conhecimento, senso comum, filosófico e científico, para o conhecimento nos dias de hoje, conhecimento contemporâneo, tá? Então, nós vamos fazer uma pausa agora e vocês pensem um pouco a esse respeito. E quando nós retornarmos, nós temos 20 minutos de intervalo, tá bom? Eu espero que vocês voltem em 20 minutos, porque nós precisamos avançar, tá bem? E aí a gente começa com essa questão. Pensem sobre o conhecimento como senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E qual, né, é a importância desse conhecimento ou desses diferentes conhecimentos para a nossa atualidade no pensamento, no conhecimento científico. Tá bem? Vocês estão me entendendo? A aula está bem desta forma? Sim, professor. É 10h20 o retorno? Para retornar? 10h20, isso, tá? Tá ok? Bom. E aí nós vamos até umas Fechou. 11h30, 11h40, pelo nosso atraso, tá bom? Tá bom. Eu vou interromper a gravação. Então, até mais, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado, hein?